A semana pede equilíbrio entre desejo e limite. Esse ano a gente já começa com a ambição a toda. Isso porque é um ano especial. É um ano em que a gente tem uma configuração astrológica que logo nos primeiros dias, nessa primeira semana de janeiro, que já é um preparativo do que vem por aí pela frente. É preciso ter consciência para não dar um passo maior do que as pernas, ou seja, evitar se comprometer com mais do que aquilo que você consiga sustentar. Nós estamos com o Sol, Vênus e Marte juntinhos ali no signo de Capricórnio, e os três estão de frente para Júpiter no signo de Câncer. Portanto, a ambição ela chegou. Ela tá aí com todo mundo querendo crescer, fazer e acontecer. Só que a ambição, ela pode vir muito mais de desejo, 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 desejo e pouca força de vontade ou planejamento para realizar esses desejos. Por que eu digo isso? Porque o signo de Capricórnio fala em construção, em planejamento. O que você vai poder fazer a cada dia para chegar e alcançar os seus objetivos? E o Júpiter no signo de Câncer fala de desejo, fala daquilo que você sente aqui no coração, na sua intimidade, o que você quer para valer. Portanto, é um ano, principalmente uma semana, muito boa para a gente formatar aquilo que quer desenvolver aí durante esse ano para que as coisas deem certo. E essa ambição pode estar ligada ao trabalho, à carreira, né? A se desenvolver na carreira, a ampliar os seus conhecimentos, né? Ou mesmo num plano pessoal, familiar, de casamento, de aumentar a família, de aumentar a sua casa, de reformar a casa. São questões sempre muito ligadas ao trabalho ou à família, à sua moradia ou sua questão profissional. Então vamos ver como é que está a energia de cada dia. Na segunda-feira, a lua cheia segue no signo de Leão. Olha, segunda-feira, com a lua cheia, esplendorosa, com a energia toda, as emoções todas postas à mesa, no signo de Leão, é aquele dia para você se valorizar, ou então um dia para você curtir a vida. Signo de Leão pede curtição, pede lazer, pede prazer. Pede também vaidade, você cuidar de você mesmo. Pode ser o autoconhecimento, mas principalmente na autovalorização, que é muito mais para autovalorização do que autoconhecimento, tá? Mas quando a gente se conhece, a gente também sabe o que que a gente gosta na gente, o que que a gente sabe, aquilo que a gente tem valor. Valoriza aquilo que você tem de melhor, porque valorizando o que você tem de melhor, você vai alcançar o sucesso mais rápido. Um sucesso que eu digo é a sua realização pessoal. Então, a gente já começa a semana muito bem com essa lua cheia em Leão. Na terça-feira é o dia que o Sol fica juntinho de Vênus, em Capricórnio. Como vocês podem ver aqui no mapa, o Marte também está bem juntinho e o Mercúrio está bem próximo. Então tá todo mundo ali. Isso é muito bom. É quase como que tá todo mundo numa equipe de trabalho ou numa família para resolver um assunto. Tá todo mundo ali junto. Vênus, que é o feminino, Marte, o masculino, Mercúrio, que é o comunicador, ou é aquele que articula, né, que modera aí as conversas. Mas essa terça em especial, Sol e Vênus. Então, Sol e Vênus estão falando de afeto. Qual é o desejo? Qual é o foco central? O que que você quer de fato? Vênus fala de desejo. A Lua segue cheia no signo de Leão, mas ela faz um aspecto tenso com Urano. Esse é um dia que essa Lua está falando. Algumas coisas você vai precisar desapegar, vai precisar romper, vai precisar mudar, talvez algum hábito, quem sabe. A Lua, logo depois, por volta das 2 da tarde, ela ingressa no signo de Virgem. Quem rege Virgem é esse Mercúrio, que também está lá em Capricórnio. E aí ele está falando o seguinte:
preciso clareza, senso crítico. O que talvez muitas pessoas, não sei se tem muita noção, né? É, se esse desejo ele pode ser concretizado em alguns meses, em um ano, ou se ele precisa de alguns anos para ser realizado. E isso faz uma diferença, porque isso vai mudar toda a questão de como lidar com a expectativa, com a administração do tempo e também com a sua ansiedade. Então, terça-feira é o dia para focar qual é o verdadeiro desejo que você tem. Quarta-feira é o dia de Vênus encontrar-se com Marte. Como vocês podem ver, estão todos ali bem juntinhos. Mas hoje é o dia de Vênus com Marte. Vênus é o desejo e Marte são as paixões, mas também são as ações e os impulsos que estão ligados às paixões. Então é um dia ótimo para se apaixonar pelo seu projeto de vida aí, para aquilo que você quer fazer. E vamos aproveitar que a lua ingressou em Virgem, uma lua cheia, que também está apaixonada, porque uma lua cheia é apaixonada. Só que essa lua está no signo de Virgem. Então, Virgem ajuda demais a ser prático, pragmático. E essa lua está fazendo um aspecto aqui favorável com o Sol, com Vênus, com Marte, com Mercúrio, com todo mundo, facilitando essa conversa. É o melhor dia para você executar o melhor, fazer o seu plano prático de realização, para ter muita clareza, para você começar a desvendar quais são as dificuldades que você vai ter no caminho e como que você vai solucioná-las. É excelente, um dia maravilhoso também para pôr a mão na massa e colocar as coisas em prática. O único detalhe aqui é cuidado com impulso demais e ansiedade demais e não dar um passo maior do que as pernas podem dar e acabar tropeçando no meio do caminho. Na quinta-feira, no dia 8, a lua cheia segue nesse signo de Virgem e ela vai ficar de frente para Saturno, para Netuno e para o nó do lunar norte. Veja bem, o nó do lunar norte em Peixes está falando em que rumo que você deve tomar. Esse nódo lunar ainda está em Peixes. Esse ano ele vai estar em Peixes e ele vai passar para Aquário. Mas está em Peixes ainda. Peixes fala muito do sonho e daquilo que vai na essência da alma. Então é um ótimo dia também para aprumar esse rumo aí. Só que Saturno está falando quais são os limites, quais são as regras do jogo, ou seja, o que você precisa cumprir para conseguir realizar isso daí. E Netuno pode deixar a gente meio zonzo, meio tonto e também muito inspirados. Às 9 da noite, a Lua ingressa no signo de Libra, pedindo esse equilíbrio e diálogo, ou na sua mente, no seu momento, a sós, ou com o seu parceiro, parceira de vida ou de projeto, e conversar com equilíbrio sobre todas essas questões que já foram levantadas. Na sexta-feira, é o dia do Sol ficar junto com Marte. Gente, são dois astros de energia do fogo. A gente fica assim, com aquele gás, com aquela vontade de fazer muita coisa. Um dia excelente para fazer, praticar esporte, tá? Porque assim você gasta toda essa ansiedade aí, esse impulso que vai estar dentro de si, tá bom? Bom, além disso, Vênus fica oposta a Júpiter exatamente. Então aqui o desejo ele fica mais ampliado, tá? A ambição ela cresce. Então tem uma ambição que cresce, tem um desejo, uma força assim de querer realizar, realizar, realizar. É um dia um prato cheio, né? Para quê? Ou para pôr um grande projeto para funcionar, ou também para morrer de ansiedade, né? E prometer mais do que se pode cumprir. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar aqui. Cuidado para não se comprometer com mais do que você consegue, mas aproveite esse gás para fazer o máximo que você pode para alcançar aquilo que você quer. Uma energia muito bacana e uma lua cheia também, que ela ativa Plutão de uma forma muito positiva. Então aqui vai, tudo flui, flui, porque a lua também fala de emoções, né? E dessa grande mudança, desse grande projeto. Então é uma energia que está super favorecendo.
Então é uma energia que está super favorecendo. Só no final do dia, lá para as 9 e pouco da noite, que essa lua tensiona Mercúrio. E aí não é o melhor dia para ter aquele diálogo, aquela conversa com aquele parceiro de vida que eu falei da noite anterior. Esse dia já não está tão fácil para um diálogo. Vamos continuar vendo o que que vem no próximo dia. No sábado, dê o seu máximo para alcançar o melhor que você puder. A gente tem tanto Sol quanto Marte em oposição exata com o Júpiter neste dia. É como eu falei do exemplo que eu dei. Querer alcançar o máximo que você puder, né? A gente quer abraçar o mundo, quer chegar no maior sonho possível. Então o Sol tem consciência. O Marte ele quer sair fazendo, e o Marte em Capricórnio ele sabe que ele pode conseguir. Só que a gente tem que lembrar que nessa época do ano, o Marte está em Capricórnio ajudando bastante. Mas o Marte ele vai circular por outros signos durante o ano, tá? E aí essa força de vontade nem sempre acompanha. Aliás, para acompanhar o Marte em Capricórnio é difícil, tá? É o melhor momento do ano para dar aquele gás. Aproveita agora enquanto Marte ainda está em Capricórnio, ok? Agora, além disso, a Lua que já está em Libra faz o quarto minguante. O quarto minguante é quando essa lua em Libra aí está no mesmo grau aqui que o Sol. Só que este quarto minguante, essa lua, ela tá tensionando o Sol para dizer, ó, vai ter que diminuir isso aí, menos. Pensa menos. Essa lua tá falando, ó, vai ter que cortar, vai ter que diminuir. E ela não tá falando isso só para o Sol, que é consciente que quer realizar. Tá falando isso para o Marte, que quer sair correndo. Tá falando isso para Vênus, que quer desejar muito. Tá falando isso para Júpiter, que tá sempre falando ali, dá para fazer mais um pouquinho. Então a Lua, nesse sentimento, ela dá um banho de água fria, né? Ela tá falando diminui, míngua, né? Uma lua minguante, míngua, diminui. E aí que algumas coisas com certeza você vai ter que cortar no seu projeto, ou talvez você precise diminuir ele, ou cortar em etapas, né? Às vezes você pensava que você consegue realizar em um ano, mas vai precisar de dois. É bom ter essa boa noção para não ter frustração. Até rimou. Vamos para o domingo. Bom, no domingo, depois de uma lua minguante, essa lua já minguante ingressa no signo de Escorpião. E ao entrar em Escorpião, tensiona Plutão. Traduzindo, Escorpião é regido por Plutão e eles regem finalizações. Numa lua minguante, mais ainda. Então, aqui, se eu falo em banho de água fria na véspera, aqui é banho de água fria total, até porque Escorpião é um signo de água fria. Tem uma frustração, tem um sentimento de que algo acabou e algo acaba aqui definitivamente mesmo. Mas continua sonhando, porque eu também acredito em milagres. Sinta aquilo que você está desejando, se veja naquela situação. Então, essa foi a energia dessa semana. Eu desejo que tenha uma semana maravilhosa, com muito amor no coração e vibrando muita luz. Não deixe a frustração te levar para baixo. Lembre-se disso. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Ah, olha só, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link com presente para você. E tem um vídeo aqui falando da previsão desse ano. Dá uma olhada lá, que acho que você vai gostar de saber.